Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas da Pilota Imóveis. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como o nosso sistema de gestão de aluguéis vai facilitar todo o seu processo de gestão, tornando tudo isso muito mais profissional e automatizado, beleza? Bom, a primeira página que temos aqui é o painel de controle. Temos três visualizações iniciais, né, que é o do faturamento, contratos e imóveis. Aqui no faturamento temos mostrado quanto temos a receber ainda esse mês, quanto tem vencido, né? Quanto de dinheiro está vencido e quanto é o total previsto para receber. Na parte de contratos temos quantos contratos vigentes, quantos estão a vencer e quantos precisam de um reajuste. E na questão dos imóveis temos quantos imóveis estão ocupados, quantos estão disponíveis e temos a quantidade de unidades. Essa quantidade de unidades seria referente a, por exemplo, você tem um prédio com 10 unidades, 10 imóveis. Isso seria só uma unidade, esse prédio seria uma unidade, ok? Bom, aqui embaixo temos a parte dos contratos e das faturas. Então temos um resumo aqui, né, dos contratos e das faturas. Conseguimos clicar aqui para filtrar as informações que queremos ver nas colunas também. Por exemplo, não quero ver o código, não quero ver o imóvel. Posso clicar aqui fora e já filtra as informações que eu quero ver. Aqui interessante que mostra se o contrato está vigente ou está em rascunho também. Se tiver vencido também vai aparecer aqui que está vencido. Aqui na aba das faturas eu tenho todas as faturas que já foram emitidas e tenho aqui, por exemplo, ó, essa fatura está vencida. Ela venceu no dia 20 do mês 1 de 2025. Legal que aparece vermelhinho aqui a data de vencimento e aparece aqui também que está vencida, beleza? Bom, dando continuidade aqui na aba dos proprietários. Aqui na aba dos proprietários é onde você consegue organizar todos os seus proprietários de maneira bem fácil e organizada, ok? Bom, para criar um novo proprietário é bem simples, a gente clica aqui em criar proprietário. Vamos preencher só algumas informações básicas, podemos escolher pessoa física ou pessoa jurídica. Preenchemos os dados dele aqui e o endereço, clico em criar e pronto, proprietário criado. Ao ter um proprietário criado, a gente clica bem aqui em cima desse proprietário, que aqui vem uma parte muito legal. Primeiro tem os dados que a gente já preencheu e aqui a gente tem os dados bancários. Por que servem esses dados bancários, né? Para que servem esses dados bancários? Bom, ele serve para fazer a seguinte função: fazer o repasse automático do aluguel para esse proprietário. Então, por exemplo, você preenche a conta bancária desse proprietário e os dados do Pix também. E aqui a gente vai preencher o comissionamento. Então, como funciona todo esse sistema? No comissionamento, a gente decide quanto que a gente vai receber, já está decidido no contrato, né? Quanto que a gente recebe em cima de cada aluguel. Podemos escolher um valor fixo ou uma porcentagem, supondo aqui um valor fixo de R$200, e o aluguel é R$1.000. Então, R$800 vai diretamente para essa conta, vai ser transferido para essa conta do proprietário e R$200 vai ser transferido para a nossa conta que está cadastrada bem aqui em contas bancárias, ok? Então a gente tem essa função para fazer o repasse automático para os proprietários. Então isso fica tudo muito melhor. Aqui também nós temos alguns anexos que a gente pode subir. Então, por exemplo, você pode subir uma comprovante de residência desse proprietário, pode subir uma CNH desse proprietário, pode ter todos esses documentos aqui para não ter que ficar procurando no WhatsApp, por exemplo, ou ter que ficar buscando essas informações. Bem mais prático ter tudo isso organizado bem aqui, tá bom? Bom, dando continuidade, vamos aqui para a página dos inquilinos. Aqui nos inquilinos também é bem simples o cadastro. A gente tem todos os nossos inquilinos aqui, podemos criar um novo inquilino clicando aqui. E o preenchimento dessas informações é igual ao preenchimento do proprietário. Ao clicar em cima de um inquilino, a gente tem algumas informações aqui também, tudo que a gente preencheu, e também temos os anexos, onde podemos subir uma CNH, podemos subir um comprovante de residência também desse inquilino, beleza? Indo aqui para a parte dos imóveis. Aqui temos todos os imóveis cadastrados. Aqui é interessante que ele nos mostra se o imóvel está disponível ou indisponível. Aqui no caso está indisponível vermelhinho, esse aqui está disponível. Para quê? Para a gente saber, né? Mas aqui faz um corte aí nesse ponto, tá bom? Nos mostra se está disponível ou indisponível. Bom, aqui se o imóvel está indisponível é porque tem um contrato
vinculado a esse imóvel. Então, como tem um contrato vinculado a esse imóvel, ele já mostra aqui que está indisponível. Aqui, como não tem nenhum contrato vinculado a esse imóvel, mostra que está disponível. Para criar um imóvel também é bem simples, só clicar aqui em criar imóvel, escolher o proprietário desse imóvel, preencher os dados, né? Então, por isso que a gente preencheu as informações dos proprietários antes de preencher os imóveis, para aparecer aqui na aba da criação do imóvel e associar esse imóvel ao proprietário, ok? Bom, clicando dentro de um imóvel, aqui vai aparecer uma visualização mais detalhada também no sentido dos anexos. E os anexos é algo muito interessante por questões organizacionais. Por exemplo, a gente pode subir todos os anexos de um imóvel, todos os documentos desse imóvel bem aqui nessa parte. Então, ao invés de ter, por exemplo, uma pasta física com diversos documentos de diversos imóveis, a gente sobe tudo aqui, fica de fácil acesso e de rápida procura, né? Então você procura o imóvel, procura o anexo, pronto, muito mais rápido do que ter que pegar uma pasta, procurar o imóvel, procurar o documento que você procura. Então aqui é muito mais prático. Para criar um anexo é bem simples, só clicar aqui em anexo, subir o documento e escrever uma curta descrição, por exemplo, uma certidão de nascimento, alguma coisa assim, sabe? Então é bem simples. Bom, aqui na parte de contratos, a gente tem a opção de criar um novo contrato bem aqui, ou a gente pode só subir. Aqui na parte de contratos, a gente pode só clicar aqui em criar um novo contrato. Para criar um novo contrato é bem básico esse processo também. Aqui no exemplo eu vou clicar em um contrato já criado, porque a visualização vai ser bem similar, tá bom? Aqui dentro, quando a gente clica, tem as informações que a gente preencheu ao criar o contrato. Então aqui escolhemos o imóvel, o código, que é um código gerado automaticamente, ou a gente pode gerar um código também, se eu quiser escrever, por exemplo, um código aleatório de controle, alguma coisa assim. Selecionamos o proprietário, a unidade, caso tenha, o inquilino, então o inquilino que vai estar morando nesse imóvel. Depois temos a aba de valores. A única coisa que não dá para editar aqui posteriormente é a data de início e o valor inicial, ok? Bom, temos o prazo do imóvel. Podemos selecionar também se é renovação automática ou não. E aqui temos o método de pagamento, que é uma das funções mais legais do nosso sistema também. Como funciona essa questão do método de pagamento? Essas duas primeiras opções, o ASAS ou o Inter, é um pagamento automatizado. Como assim? O sistema vai automaticamente enviar a cobrança para o inquilino. Então não precisa nenhum funcionário ou você mesmo enviar a cobrança para o inquilino. O sistema vai fazer isso nas datas que a gente selecionar. Futuramente tem um vídeo falando só disso, ok? E aqui embaixo são as outras opções, só que qualquer uma dessas outras opções precisa que você faça o envio dessa cobrança manual, o que a gente não recomenda. O interessante é justamente ter essa cobrança automatizada, beleza? Bom, podemos selecionar o índice da inflação também, para ter o reajuste anual desse contrato. Podemos selecionar uma porcentagem fixa também, caso queiramos, né? Temos a modalidade de cobrança, se é pré-pago ou pós-pago, o vencimento da fatura, né, que dia ela vence. E aqui também podemos selecionar essa opção aqui de calcular o primeiro aluguel proporcional ao dia da entrada. Por exemplo, o inquilino entrou no dia 1 e a fatura, o aluguel, vence no dia 20. Nesse primeiro mês aqui, ele morou apenas 20 dias. Então, ele vai pagar o aluguel proporcional a esses 20 dias que ele morou lá, beleza? Bom, aqui temos o modelo do contrato. Aqui temos as assinaturas também. Esse caso aqui já foi assinado, então aparece o contrato assinado com sucesso e situação vigente. E também podemos pedir a rescisão desse contrato. Aqui temos a opção de adicionar outros valores a essa fatura, por exemplo, conta de luz, IPTU, qualquer outra conta. Então, além do aluguel, esse valor aqui que a gente adicionou vai ser criado na fatura que foi enviada para o inquilino. Então, como funciona isso? Posso clicar aqui em criar um outro valor. Vou colocar aqui conta como exemplo. Seleciono o valor dessa conta. Coloco a quantidade de parcelas. Por exemplo, se for uma conta de luz que eu olho mês a mês, eu posso criar aqui, pegar o valor da conta, deu R$155, por exemplo. Deu R$155, por exemplo. E é uma parcela que ele vai pagar apenas esse mês. Então seleciono uma parcela e o mês da competência que ele vai pagar essa fatura. Coloco aqui a conta. Aqui, se é despesa ou desconto,
E essas outras informações aqui são informações internas, o inquilino não vai ver isso aqui, é mais um preenchimento para a organização interna, ok? Clico aqui em criar e quando for enviado a cobrança dessa fatura aqui, especificamente desse mês de referência, vai ser enviado também esse adicional da conta de luz, nesse exemplo aqui, ok? Bom, temos a questão das garantias também, podemos selecionar diversas formas de garantias. Então, tipo de garantia, temos diversas garantias. Uma das mais comuns hoje em dia é a caução em dinheiro. Posso colocar o valor da caução, quando que ela deu início e quando é o fim dela, e também colocar um como foi pago. Isso aqui é bem interessante porque às vezes o inquilino está há 3 anos com você não lembra direito qual foi a garantia que você utilizou ou quanto que foi a caução em dinheiro, como ela foi paga. Você pode simplesmente clicar aqui para ver essas informações, ok? Bom, temos aqui anexos também, podemos subir diversos anexos nessa parte do contrato. Temos um histórico que é bem legal, aqui nos mostra todas as atualizações que fizemos nesse contrato. Então, ó, clico aqui em exibir comentários do sistema, mostra todas as atualizações que fizemos nesse contrato, além de também podemos criar um histórico manual. Para que serve isso? Posso criar, por exemplo, ele atrasa muito aluguel. Atrasa muito aluguel. Atrasa muito aluguel. E aqui agora eu tenho essa anotação registrada. Para que serve isso? Para na hora da renovação do contrato desse inquilino, eu olhar aqui no sistema todo o histórico que foi anotado, que foi registrado, tanto de alteração no contrato como anotações manuais, e decidir se eu vou querer renovar com ele ou não. Para a minha decisão poder ser baseada em dados e ser uma decisão muito mais assertiva. Aqui também temos a opção de adiantamentos. Então, caso eu queira fazer algum adiantamento, posso clicar aqui, colocar o título, a data, o arquivo e se esse adiantamento foi para o objetivo de mudar o valor do aluguel ou não. E temos aqui a opção das faturas também. Então, aqui se tiver alguma fatura em aberto, vai mostrar bem aqui. Então, temos a aba das faturas. Vou falar mais detalhado aqui da fatura nesse exato momento, na aba das faturas. Bom, aqui na aba das faturas temos o mesmo overview que temos no painel de controle, ok? E aqui também temos alguns filtros que podemos aplicar. Posso clicar aqui no xizinho para limpar os filtros também. E aqui o que nós temos? Nós temos a visualização detalhada de todas as faturas. Vou pegar esse de exemplo aqui que está atrasada. Está atrasado, ó, fica vermelhinho, está vencido, o método de pagamento, a forma de pagamento, se foi boleto ou não. E aqui eu posso visualizar essa fatura. Aqui nesse exemplo, uma fatura que foi enviada, a gente tem essas opções, WhatsApp e e-mail. Então toda a fatura é enviada por e-mail e por WhatsApp. A gente tem a opção de selecionar quando que elas vão ser enviadas. Não, tem um vídeo falando só sobre isso, ok? Mas aqui, se está verdinho é porque foi visualizado, se está azul é porque foi enviado e se está vermelho é porque ainda não foi enviado. Esse aqui, por exemplo, está azul porque foi enviado, mas não foi visualizado. Então, se eu clicar aqui em cima, tá vendo que carrega e ele está enviando novamente essa fatura. Posso clicar aqui em cima dessa fatura para ter mais detalhes dela também. E aqui eu tenho um detalhe completo sobre a fatura. Então aqui eu tenho todos os adicionais dessa fatura. Posso informar pagamento, por exemplo, se foi um pagamento com dinheiro ou Pix, posso informar aqui, subir o comprovante. Posso alterar a forma de pagamento, alterar o vencimento e até mesmo excluir essa fatura. Caso eu queira, também existe a possibilidade de gerar uma fatura manual. Acabamos não recomendando isso, por questão sempre melhor, mas às vezes surge uma urgência, precisa gerar uma fatura urgente para pagamento, então a gente pode gerar manualmente. Temos dois tipos de fatura, de geração na verdade, geração de fatura por mês de referência e por mês de vencimento. Por mês de referência, por exemplo, se o inquilino entrou em janeiro e ele vai pagar em fevereiro a fatura, então eu coloco em janeiro, porque essa fatura está sendo referente ao mês de janeiro e ele vai pagar em fevereiro. O que recomendamos é sempre selecionar por mês de vencimento.
Então, por exemplo, vencimento em fevereiro. Selecionamos um ano, gerar fatura para todos os contratos ou escolher um contrato. Então vamos escolher um contrato. Tem aqui todos os contratos vigentes. Gerar. Pronto, um total de uma fatura foram gerados com sucesso. Vindo aqui embaixo, tem a fatura que a gente acabou de gerar. Bem aqui. Podemos clicar aqui nela para fazer alguma alteração, caso queremos. E está bem aqui a nossa fatura gerada. Bom, a próxima visualização que temos é a dos relatórios. Relatório é bem simples, é mais para você ter um overview. Então, por exemplo, a gente seleciona o tipo de relatório que queremos, informe de rendimentos, selecionamos o proprietário e selecionamos o inquilino também. A data, então podemos selecionar a data de início e a data de término, e ao gerar um relatório ele vai baixar um relatório em uma planilha para a gente ter essa visualização. Bom pessoal, esse é o nosso sistema Pilota Imóveis. Ele automatiza o seu processo, como você viu, automatiza o repasse para os proprietários, automatiza a cobrança dos inquilinos. Então você tem muito menos trabalho que, por exemplo, um funcionário ou até mesmo você estaria fazendo. Ele automatiza esse processo todo para focar em outras funções. Um sistema muito interessante para profissionalizar toda a sua gestão de aluguéis, beleza? É isso, nos vemos nos próximos vídeos.